A Mercedes é uma das grandes personagens da temporada 2024 da Fórmula 1, principalmente por causa da reviravolta pela qual a equipe passou desde o início do ano. Mas enquanto evolui nas pistas, a Mercedes precisa passar por uma reestruturação fora delas, já que sofreu perdas significativas em seu corpo técnico e precisa melhorar, precisa se reestruturar para os próximos anos, principalmente para 2026, quando o novo regulamento entra em vigor na categoria. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Vicente Suela aqui, é um prazer mais uma vez. Antes de entrarmos em nosso assunto, eu faço aquele pedido de sempre para você se inscreva aqui em nosso canal, compartilhe esse vídeo e, claro, deixe também o seu comentário, fala aí o que você pensa sobre esse momento da Mercedes, o que você espera da Mercedes esse ano ainda, nas próximas 10 corridas que temos e também para os dois próximos anos, 2025 e 2026, quando teremos novas regras na Fórmula 1. Pois bem, esta semana, Andrew Shovlin, que é o diretor de engenharia de pista da Mercedes, deu uma entrevista e falou de alguns pontos importantes ali sobre a equipe. O primeiro ponto que ele disse foi sobre o W15 e o início da temporada. Ele admitiu que foi uma quebra de expectativa muito grande o desempenho do W15 nas primeiras corridas do ano, ali no Bahrein, na Arábia Saudita, na Austrália, já que eles esperavam sim muito mais desempenho do carro, porque apostaram em um conceito diferente dos modelos anteriores. Vale lembrar que o W13 tinha aquele conceito de zero side pod, que não deu muito certo, né? Apesar de terem vencido o GP de São Paulo de 2022. No ano passado, a partir do GP de Mônaco, o W14 foi transformado, passou a ter os side pods tradicionais, né? E o W15 com um conceito ainda mais diferente, mas que Andrew Shovlin disse que eles esperavam mais desempenho do W15, mas isso não aconteceu. Vale lembrar que no início do ano, o RB20 da Red Bull começou com uma força dominadora, mais uma vez, a SF24 da Ferrari aparecia como a segunda força do grid e o MCL38 da McLaren a terceira força, e agora sim é o carro mais forte da Fórmula 1. Claro, as diferenças entre as equipes estão muito menores agora, mas podemos dizer sim que o bólido da McLaren é o melhor neste momento. Enfim, a Mercedes então teve o W15 muito abaixo das expectativas e por isso o Andrew Shovlin disse que eles tiveram de adiantar muitas atualizações que seriam apenas para mais à frente na temporada, mais no final da temporada, e exemplo disso foram as duas primeiras grandes mudanças que aconteceu no GP de Miami, quando a equipe colocou um novo assoalho no W15, e no GP de Mônaco, quando a equipe teve uma nova asa dianteira apenas no carro de George Russell, né? E na época houve até aquela discussão e o Lewis Hamilton afirmou que ele também pediu para ser colocado no carro de George Russell, a nova asa dianteira. Então o Russell ele foi bem no GP de Mônaco, não conseguiu a vitória, mas ali a Mercedes percebeu que havia dado alguns passos importantes no desenvolvimento do carro. Até que foram para o GP do Canadá e lá sim ficou claro que a Mercedes realmente estava evoluindo. Os dois carros agora já iguais, o Hamilton também com a atualização da asa dianteira. O George Russell conseguiu fazer a pole position, com o mesmo tempo de volta de Max Verstappen, mas cruzou a linha de chegada antes, então acabou ficando com a pole. Eles não venceram no dia seguinte, mas a Mercedes dava sinais de que estava evoluindo. Que por fim, nas últimas 4 corridas antes da série de verão, a equipe venceu 3. A primeira foi no GP da Áustria com o George Russell, mas que aproveitou ali de uma situação entre o Max Verstappen e o Lando Norris nos momentos finais. Ele estava em terceiro e acabou ultrapassando os dois que se envolveram naquele acidente, foi foi o assunto da semana. No GP da Inglaterra, muito pelo contrário, eles venceram por conta própria, por mérito próprio realmente. O George Russell ele conquistou a pole position mais uma vez, porém abandonou no dia seguinte com problema de resfriamento no W15, e Lewis Hamilton, no braço ali, na força, no talento que tem, conseguiu vencer a prova em Silverstone, quebrando um jejum aí de mais de 2 anos sem vencer na Fórmula 1. E mais recentemente o GP da Bélgica, que teve o George Russell vencendo a corrida, mas sendo desclassificado logo em seguida, porque o carro estava abaixo do peso mínimo permitido no regulamento.
mas Lewis Hamilton chegou em segundo, então herdou também a vitória e mais uma vitória da Mercedes. Para quem começou a tomar o ano, já venceu mais do que a McLaren, por exemplo, que venceu duas, uma com Lando Norris e uma com Oscar Piastri. Então Andrew Chauvelin falou sobre essas evoluções que eles fizeram no W15, sobre as atualizações que eles fizeram no W15, e deixou bem claro que após entenderem o caminho, após as primeiras atualizações terem funcionado, tanto em Miami como em Mônaco, né, então ficou mais simples, nas palavras dele, mais fácil para a Mercedes conseguir desenvolver novas peças, novas atualizações, porque eles agora entendiam finalmente o caminho que deveriam seguir dentro deste regulamento. Claro, ele apontou que o W15 ainda tem pontos fracos, sendo o principal deles, né, o superaquecimento dos pneus traseiros em alguns tipos de pista, como por exemplo foi no GP da Hungria, quando lá a Red Bull e a McLaren também se destacaram da Mercedes muito por causa disso. Porém, foi um problema que não foi visto assim no GP da Bélgica. Assim, foi visto, mas de maneira mais minimizada, né? A Mercedes não sofreu tanto assim como foi lá no GP da Hungria, no GP da Bélgica. Então, há uma boa perspectiva para a Mercedes, para o retorno da temporada, que acontece agora no fim de agosto, no GP dos Países Baixos, né? Há 10 corridas restando, a Mercedes aparece como grande força da temporada. Porém, o Andrew Chauvelin admitiu que a equipe também está de olho nos 2 próximos anos, claro, que são 2 anos essenciais para qualquer equipe na Fórmula 1. 2025, que vai ser o último ano sob o atual regulamento, porém não vai ser um ano que as equipes vão deixar de lado. Elas vão querer vencer o campeonato, ainda mais agora que estão todas muito niveladas, então há uma chance maior de Ferrari, McLaren, Mercedes sonharem com algo a mais, já que o domínio da Red Bull chegou ao fim, de fato. Então Andrew Chauvelin destacou isso, que a Mercedes precisa se concentrar nos 2 próximos anos, né? Ele disse que em 2025 o carro será um primo próximo do W15, teremos, né, ele disse que terá mudanças significativas no carro, mas que não será um novo projeto, porque ninguém pode apostar em um novo projeto em 2025, porque não há tempo para desenvolvê-lo e não há recursos, né, para evoluí-lo assim apenas em uma temporada. Então, né, a Mercedes está sofrendo com apenas perdas significativas no corpo técnico, que é o grande ponto aqui que o Andrew Chauvelin falou, que eles precisam nesse momento de se dividir, né, em 2 projetos, para o ano que vem, 2025, e para 2026. Porém, a Mercedes perdeu nomes importantes nos últimos 2 anos. Teve o diretor de estratégia, que era o James Vowles, que saiu para chefiar o Williams, mas este ano, então, tiveram 3 perdas significativas. A primeira, claro, não é engenheiro, não é nada disso, mas é uma perda muito importante, que é Lewis Hamilton, que anunciou que vai para a Ferrari em 2025. E um piloto do calibre de Lewis Hamilton consegue dar informações importantes para a equipe sobre o desenvolvimento do carro. Porém, além de Lewis Hamilton, há 2 outros nomes importantíssimos que deixaram a equipe, e o primeiro é o diretor de desempenho, que é o Loic Serra, que saiu da Mercedes e vai para a Ferrari. E o segundo é Jérôme D'Ambrosio, que era o braço direito de Toto Wolff, era até visto por muitos como substituto de Toto Wolff, né, que há alguns anos, que saiu também para a Ferrari. Então a Ferrari pegou 2 profissionais importantes da Mercedes, né, apenas em 2024. Esses 2, inclusive, começam a trabalhar lá em Maranello já em outubro deste ano. Estavam obedecendo a esse período de carência que existe na Fórmula 1. Normalmente é de até 1 ano, né, mas eles cumpriram menos do que isso, 6 meses. Se vamos pegar a data da saída deles da Mercedes, vão começar na Ferrari já em outubro. Então, 2 nomes importantes deixam a equipe, 2 nomes importantes do corpo técnico deixam a equipe e vão para uma das principais rivais da Mercedes nos próximos anos, que é a Ferrari, que vem passando por altos e baixos aqui na temporada. Começou muito bem, uma segunda força, e agora caiu, sendo a 4ª força do grid, mas sabemos também do potencial da Ferrari, que pode se recuperar ainda nessa temporada e começar 2025 com o pé direito, e 2026, já com tantos profissionais qualificados, também ser uma das grandes forças da Fórmula 1. Então, o Andrew Chauvelin diz que a equipe está tendo de se reestruturar internamente com as peças que tem. A Mercedes não contratou ainda nenhum grande nome. Isso pode vir a acontecer até o fim do ano, pode acontecer em 2025, mas a verdade é que até o momento eles estão aprendendo a lidar com o que eles têm em mãos ali dentro da equipe, organizando a equipe, quem vai ficar responsável por 2025, quem vai ficar responsável por 2026,
porque agora que a Mercedes encontrou o caminho a seguir, eles querem permanecer neste caminho, né, em 2024 e 2025, e também querem acertar de primeira para não sofrerem, né, da mesma forma que sofreram em 2022, quando o novo regulamento entrar em vigor. Então a Mercedes tem passado por essa reestruturação. O Andrew Chauvelin admitiu que não tem sido um trabalho fácil, né, para a Mercedes lidar com essas mudanças, mas que eles estão confiantes de que tudo que eles fizerem agora vai ser, né, para a equipe avançar e não mais retroceder. E aí eu pergunto para você, o que você espera da Mercedes ainda nesta temporada e para o futuro, para 2025? Eles conseguirão seguir este caminho de desenvolvimento? A Mercedes, claro, aqui é tudo especulação, entrará como uma das grandes forças no novo regulamento em 2026? Eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui e te encontro no próximo vídeo.